noite, irmãos. Boa noite. Para iniciar o nosso culto de adoração e louvor ao Senhor, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 8. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Provérbios, capítulo 8, do verso 22 ao verso de número 30. Eu lerei os versos pares. Peço aos irmãos que leiam os versos ímpares, por favor. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios 8, 22 ao 30. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Ele é eternidade, foi estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparará os céus, aí estava eu. Quando traçava os montes, traçava o abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, Quando fixava o mar no seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites. Quando punha o fundamento da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Ainda que primariamente Salomão, homem inspirado por Deus a compor este provérbio, esteja exaltando a sabedoria, aonde está de fato a verdadeira sabedoria? Ou quem é a verdadeira sabedoria? Senão o próprio Senhor. Então, o próprio Deus, através do Verbo, através do seu arquiteto, fez a criação e todas as coisas. Ou seja, a sabedoria exalta esse atributo de Deus, que é utilizar os melhores meios para se chegar aos melhores fins. O Senhor aqui mostrando a sua soberania através da sua sabedoria com que Ele fez todas as coisas por meio do Verbo Cristo Jesus. E é exaltando essa sabedoria do Senhor que nós vamos louvar a Deus agora nesse momento com o cântico de número 22. seu divino Criador.
Santo, Pai bendito, o Senhor que é soberano sobre as nossas vidas, louvamos a Ti, Senhor, e nos achegamos a Ti para Te louvar e Te exaltar, e confiando na Tua palavra que nos mostra a Tua sabedoria, o Senhor que faz o Teu querer conforme lhe apraz, utilizando os meios a qual o Senhor bem quiser. Senhor, nós Te adoramos e rogamos a Ti para que apresentemos um culto, Senhor, Deus, racional diante da Tua presença em todo momento, para que nosso louvor chegue a Ti como um cheiro suave, Senhor. Por favor, Senhor Deus, se conosco, nós Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti e suplicamos a Tua presença, Senhor, nesse louvor, nessa adoração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos para que nós leamos agora o Salmo de número 130. Salmo de número 130. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa a redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Neste salmo, que era um cântico de romagem, onde o povo judeu subia para as celebrações das festas e para adorar ao Senhor, eles subiam ao templo cantando esses cânticos de romagem, orando, cantando ao Senhor, neste percurso que eles tinham, quão difícil era, quão longínquo. E então aqui, o salmista, nesse cântico de romagem, ele clama a Deus o perdão do Senhor, ele faz uma confissão, buscando o arrependimento, buscando o perdão pelo seu arrependimento. Confiando que, enquanto ele ia adorar o Senhor, enquanto o povo judeu subia para adorar o Senhor, o povo judeu então já ia reconhecendo as suas faltas e os seus pecados diante de Deus. Isso nos traz a pensar um pouco como nós subimos para a casa do Senhor, com esse sentimento de perdão, com esse sentimento de arrependimento, no qual é um sentimento que nós deveríamos sempre ter, não só subindo à casa do Senhor, como em todos os momentos da nossa vida. Então, pedindo perdão pelos nossos pecados e sabendo que precisamos rapidamente do perdão do Senhor nas nossas vidas, o quanto antes, mais do que os guardas esperavam pelo romper da manhã, assim teremos que esperar a cada dia o perdão do Senhor pelos nossos pecados. Esse sentimento de confissão de pecados, eu queria convidar o nosso irmão Breno para que nos dirigisse numa oração, e logo após a oração nós iremos cantar o hino de número 226. Senhor Deus, estamos na Tua casa para cultuar o Teu nome, e o Senhor mesmo é quem nos traz até aqui. Sabemos que sempre nos chegamos de forma indigna diante de Ti, assim como é todo o nosso tempo, por conta dos nossos pecados, das nossas iniquidades, de nossas imperfeições, Pai, diante de um Deus que é
perfeito, eterno. E te pedimos, Pai, então, para prosseguir aqui no culto, que mais uma vez sonde os nossos corações. Observe, Pai, cada falha, seja por dívida ou por ofensa, e venha, Senhor, nos purificar, nos perdoar, Pai, por tudo aquilo que temos feito que te agrade, que te desagrade, por tudo aquilo, Pai, que temos feito sem considerar a gratidão por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. E essa oração, Senhor, nós fazemos já tranquilos e confiantes, porque sabemos que o sangue de Cristo foi derramado por nós, nos purifica e nos permite estar diante de Ti com paz e tranquilidade. Em nome dele, então, que nós oramos, já agradecidos. Amém. Amém. Hino de número 226. Pode se assentar. Convido a igreja para que abra as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Hebreus, capítulo 1, do versos 1 ao verso de número 4. A palavra do Senhor diz assim:
havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Senhor Deus de misericórdia, soberano, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Senhor, por poder te louvar. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados. E obrigado, Senhor, por poder ouvir agora a tua mensagem. Senhor Deus, nós rogamos a ti, Pai, por favor, fale conosco. Senhor, fale aos nossos corações através da tua palavra, com a direção do teu Espírito Santo. Fale, Senhor, o que nós precisamos ouvir, Senhor. Meu Deus, muito obrigado pela tua direção, pela tua palavra. Confiamos, Pai, na tua voz, e que venhamos, Senhor Deus, dar ouvidos, estar com nossos corações e o nosso entendimento totalmente voltado para a tua santa palavra. É o que nós pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, digamos que alguém decida viajar e ir de um lugar para o outro utilizando um helicóptero. E aí, no meio da viagem, o helicóptero no seu ponto, no seu nível padrão de altura, essa pessoa quer desistir da viagem e quer pular. O que ia acontecer com essa pessoa? Nesse texto, nós teremos como propósito enfatizar a supremacia, a revelação final, que é Jesus Cristo, e as suas implicações para nós. Não se sabe ao certo quem é o autor da carta aos Hebreus. Alguns dos pais da igreja atribuem a Paulo, outros atribuem a Apolo, outros atribuem a Barnabé ainda. E a data de escrita provavelmente foi antes do ano 70, antes da destruição do templo de Jerusalém. Pois dá a entender que o templo ainda existia e que os rituais eram regularmente feitos ainda. Essa carta tem como propósito exaltar a supremacia de Cristo e pode ser dividida em 3 partes. Capítulo 1 ao 4, verso 13, a superioridade de Cristo. Do capítulo 4 ao 4:14 ao 10:18, a superioridade da obra de Cristo. E o capítulo 10:19 ao 13:25, a superioridade da vida cristã. Essa carta foi direcionada a judeus cristãos que queriam retornar às práticas judaizantes, voltar aos tipos, aos ritos. Provavelmente essa situação se deu pelo fato da perseguição ter vindo sobre eles, mais provavelmente no período de Cláudio, quando deu ordens para expulsar os judeus de Roma, em Atos 18:2, ou ainda no período de Nero, que perseguiu os cristãos. O cristianismo era uma religião clandestina, porém o judaísmo gozava de liberdade. Então seria mais vantajoso, aos olhos de alguns, retornarem às práticas antigas e não mais serem perseguidos por causa de Cristo. Esses versos, eles darão ênfase sobre a revelação maior no Filho. É como uma introdução dos capítulos posteriores. Então essa carta, como nós acabamos de ver, foi direcionada para homens e mulheres, cristãos judeus, que estavam num contexto de perseguição
e que por conta dessa perseguição estavam tentados a retornar às suas práticas religiosas, a retornar aos sacrifícios, ao retornar ao judaísmo. Então, por causa desse sufocamento, dessa pressão, eles estavam tentados a retornar da onde eles vieram. No primeiro verso, no capítulo 1, no primeiro verso, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nós vamos perceber o seguinte: será que alguém consegue descobrir a Deus? Será que alguém pode cavar, e aí chega um momento que ele fala, achei, pronto, encontrei Deus? Será que Deus pode ser encontrado? Será que alguém consegue encontrar a Deus? Se Deus não houvesse se revelado, ninguém o conheceria. Deus não é alguém que pode ser encontrado. Pelo contrário, Ele é que se revela a nós. Somos incapazes de conhecer a Deus por conta própria, a menos que Ele abra os nossos olhos, a menos que Ele se dê por revelar. Nós podemos ver a criação de Deus, que é a revelação geral. Nós podemos ver que Deus está presente. Nós podemos ver que isso é um ato de misericórdia, um ato de graça, um ato de bondade de Deus, em colocar essa revelação a nós, para que possamos conhecê-lo. Porém, até mesmo com essa revelação da criação, o homem não consegue ainda conhecer a Deus intimamente. Ele pode ter uma ideia, mas isso não leva ele a uma intimidade com Deus. Na verdade, o que o homem precisa é da revelação através da sua palavra. É o que chamamos de revelação especial. Para que possa, de fato, o homem ter relacionamento e intimidade com Deus. A expressão havendo Deus, outrora falado, ou em outras traduções, Deus falou, nos mostra que a iniciativa de contato foi sempre de Deus. Se Deus ele não tivesse se revelado ao homem, o homem jamais conheceria ele de fato, visto que ninguém pode descobrir a Deus. O conhecimento de Deus não é algo que o ser humano ele busca, ou ele cava, ou ele acha que encontrou por conta própria ou por esforço próprio. Para que o homem possa conhecê-lo de fato, é necessário uma revelação do Senhor a ele, algo partindo não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Nós vemos que Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas. Será que Deus não poderia ter falado uma vez só? Por que Deus quis falar tantas vezes? O Senhor ele é tão bondoso e tão misericordioso que a sua revelação não foi uma vez só. Deus não falou uma vez só com Adão e Eva e parou por aí, encerrou a sua revelação e ele não falou nunca mais. Ele falou com Adão e Eva, falou com os pais do Antigo Testamento, com os profetas, falou com os apóstolos, porque ele mostra que ele sempre quis ter um relacionamento íntimo com o homem. A sua revelação, no que diz respeito aqui muitas vezes, significa que ele está olhando para a sua criação e fala assim: eu quero me relacionar com vocês. E por que Deus se utilizou de muitas maneiras para falar? Porque Ele
apenas de uma forma? Por que ele utilizou outras formas para nos falar? Por que ao longo da história bíblica o Senhor usou várias formas para demonstrar o seu propósito? A expressão muitas maneiras nos mostra que Deus se revelou ao longo da história para o homem por manifestações visíveis, temporárias, como por exemplo com Moisés na sarça ardente, que é conhecido como teofania, e também através de milagres, intervenções nas leis da natureza. Ele falou também com o homem através de sonhos, através de visões e também de forma verbal. A revelação, ela foi progressiva dentro da história. Ela foi sendo construída para que chegasse a um ponto culminante, para que chegasse ao ápice. Ele falou conosco de forma progressiva para revelar os seus propósitos. Podemos ver que Deus se revelou de forma especial, ou seja, se manifestou através de atos e palavras, a fim de levar o homem a glorificá-lo. Então, em todo o tempo na história da humanidade, Deus falou várias vezes e de várias maneiras para mostrar que Ele queria intimidade com o homem, Ele queria intimidade com o seu povo, relacionamento, e para mostrar a progressividade da sua revelação, o seu propósito, aonde Ele queria chegar com isso. É-nos dito que Deus falou aos pais pelos profetas. Através dos profetas, Deus falou com o seu povo por visões, sonhos, enigmas, verbalmente e em atos. O profeta, ele era um mensageiro autenticado que levava uma mensagem autenticada. E qual era a mensagem que eles levavam? Os profetas levavam uma mensagem da parte de Deus para que o povo se voltasse a Deus, vissem sua grandeza e seu cuidado, como os profetas Moisés e Jeremias, por exemplo. Lá em Números, capítulo 12, verso de número 6, diz assim: Então disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. E em Jeremias 8,6: Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Deus é um Deus que Ele é um Deus que se importa, e é um Deus que ao longo da sua revelação Ele quis educar o seu povo. Ele quis que o seu povo se voltasse a Ele nos momentos em que seu povo estava olhando para trás. Então, o fato de Deus se revelar também implica que Ele queria um relacionamento, mas um relacionamento de ambas as partes, um relacionamento que implica obediência, um relacionamento que implica também um verdadeiro conhecimento de nós para com Deus, do seu povo para com Deus. Ele demonstra isso para nós também através da sua revelação ao longo da história. Isso nos mostra como Deus sempre quis se relacionar com o homem, se fazer conhecido. Também nos mostra que Deus, Ele é um Deus de perto, é um Deus imanente. Ou seja, Ele se introduz na nossa história para se relacionar com sua criação. Ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Então mostra para nós que não é segundo a teoria dos deístas. Os deístas, eles defendem que Deus é alguém que deu corda na criação e foi embora, foi passear. Não é esse Deus que se revelou. O Deus que se revelou é um Deus que fez a criação,
e é um Deus que se relacionou com sua criação. É um Deus que se relaciona ainda com sua criação e é um Deus providente. É um Deus que faz com que o sol apareça no outro dia. É um Deus com que faz que uma criança possa nascer, que forma no ventre da mãe o seu bebê. E é um Deus que se revela. Então, Deus quis se mostrar a nós. Veio dele, é dele para nós. Não podemos encontrá-lo, não podemos achá-lo. Ainda que tivéssemos a eternidade inteira, ninguém conheceria a Deus por força própria. É por isso que ninguém pode olhar para Deus e dizer assim: eu te achei. Na verdade, não. Ele nos amou. É como a palavra diz: nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Só que esse Deus imanente, esse Deus que se faz presente na criação, Ele não parou por aí, Ele não parou por sonhos, Ele não parou por teofanias, por manifestações através da natureza, milagres, Ele não parou pela boca dos profetas. Ele quis se mostrar de uma maneira singular, de uma maneira diferente, o ápice da revelação de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 2 ao 3, na qual nós estamos lendo, diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Nós vamos ler essa parte, essa primeira parte A, e ela vai enfatizar para nós essa revelação última de Deus. Se antes Deus, se Ele falava diretamente ao profeta, o autor quer deixar claro para nós que a revelação última de Deus foi através do seu Filho, Jesus Cristo, uma revelação única, singular, que os ritos, as cerimônias, eram só uma sombra que apontavam para o Filho. E é claro também as profecias até chegarem ao ponto culminante da revelação. Como podemos ver, por exemplo, o cordeiro sacrificado no Êxodo, e também Isaías, que apontavam para Cristo. O que o autor está enfatizando aqui, e quer mostrar para a igreja, quer mostrar aos hebreus, é que Cristo ele é tão superior também quanto aos profetas. Ele é tão superior quanto as outras revelações, os outros meios. E essa revelação, ela sempre foi apontada ao longo da Bíblia. Ela sempre foi apontada ao longo da história bíblica, como nós podemos ver em Êxodo, capítulo 12, dos versos 21 ao 23. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Esse cordeiro aponta para Cristo como substituto. Da mesma forma como Deus poupou para juízo o povo de Israel nesse momento, o sacrifício substitutivo de Cristo pela sua igreja faz com que a ira de Deus passe por cima do seu povo. E lá em Isaías 53, verso 11, nós lemos o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Nós vemos outra passagem que aponta diretamente para essa revelação última. Outra passagem que aponta para a revelação do Senhor e também para a obra que Ele executaria. As profecias, como a própria Escritura, apontam para essa revelação definitiva que é Cristo. Em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui o Senhor Jesus falando que tanto os profetas, as suas profecias, a própria Escritura apontava para essa revelação final. Então por que Deus se revelou? Para mostrar o seu propósito. E esse propósito teve cumprimento e teve uma consumação para a sua igreja, através do seu Filho, através da revelação última. Porque ainda que esperamos a consumação, nós já temos, nós já confiamos em Cristo Jesus e já recebemos. Anteriormente foi falado dessa progressividade da revelação de Deus. O Filho ser a revelação última denota a sua suficiência, a sua perfeição. Então, o Filho, ele ser a revelação última de Deus, ele mostra que o Filho é suficiente. Ou seja, a revelação do Senhor, ela é não somente suficiente, mas ela também é eficaz. Ou seja, em Cristo, no Filho, nós temos tudo o que nós precisamos nessa revelação última. O Filho ser constituído herdeiro significa que Deus iria passar o governo para o Filho após ele realizar a sua obra de redenção. Então esse mesmo Filho, essa mesma revelação, foi colocada como herdeiro. O herdeiro para quê? Para herdar alguma coisa. E de fato Cristo herdou. Nós veremos posteriormente. Cristo ele foi colocado como aquele que receberia todas as coisas, depois da sua obra realizada, depois da sua obra consumada. Repare que para fortalecer seu argumento aos hebreus, que queriam voltar às velhas práticas, o autor demonstra que essa revelação última, na verdade, sempre existiu. E foi Ele que fez o universo. Ou seja, Ele sempre foi superior a essas práticas e a esses ritos. Então, a gente vai conseguir reparar que o autor aponta para aquele que sempre existiu. Então não foi os ritos que vieram antes de Cristo. Não foi o rito que veio antes do Filho. O Filho veio antes de tudo. O próprio Cristo veio antes dos ritos. O próprio Cristo, como nós lemos aqui no começo, ele era o arquiteto de Deus. Ele sempre existiu. Então o autor usa esse argumento para que os seus ouvintes, os seus leitores, possam entender que não há outra revelação além de Cristo. Ele foi a última e definitiva. Cristo é o ápice da imanência de Deus. Ou seja, é a maior manifestação, o maior exemplo de que Deus se relaciona com a humanidade, a ponto do próprio Deus descer até nós e pisar aqui nessa terra. Então esse Deus, ele não ficou somente nas revelações teofânicas, nos milagres, ou nos sonhos e visões, na fala com seus profetas, não. Esse Deus desceu aqui embaixo e foi o nosso representante substituto.
Ele é tão presente que ele veio até nós. Ele é tão presente que ele se humilhou a si mesmo e se esvaziou e veio até nós. Por causa dele mesmo, por causa da sua fidelidade, por causa de quem ele é. E por causa do amor para com os seus e para com a realização dos seus propósitos. Lá em Colossenses 2,9 diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando diz corporalmente, ou quando diz que nele habita, o que está dizendo é que Cristo, ele tem os mesmos atributos de Deus. Significa dizer que Cristo e Deus, em essência, eles são um, mostrando sim a divindade de Cristo, mostrando que ele é Deus. E lá em João capítulo 14, verso 9, diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Cristo é o auge da revelação de Deus, a maior teofania que já existiu, ou seja, a maior manifestação de Deus que já existiu. Ele é o reflexo, a imagem, a reprodução exata de Deus. A ideia do texto aqui não é falar que Cristo é uma cópia de Deus, não é falar que Jesus parece com Deus, não é falar que Jesus é uma cópia, parece com Deus, não. É falar que Ele, Cristo Jesus, é o próprio Deus. O Deus que se fez presente aqui embaixo. Então a ideia do texto é mostrar que esse Filho, a revelação última, foi Deus descer e Deus realizar essa obra. Ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Somente Deus poderia reconciliar consigo o mundo. Qualquer outra pessoa que tentasse reconciliar consigo, reconciliar o mundo com Deus, é falível, seria impossível, ninguém conseguiria. Por isso, somente alguém com a mesma expressão, a mesma imagem, ou seja, alguém que é a própria glória, alguém que é o próprio Deus, só ele poderia realizar essa obra. O que o autor está falando é que voltar atrás é loucura. O que ele está falando para os hebreus aqui é que, olha, se vocês querem voltar, vocês estão cometendo uma loucura. Seria deixar o perfeito e completo que é Cristo e retornar para o obsoleto. Seria trocar alguém pela sua imagem. Ou seja, seria trocar o melhor, trocar o que veio, o que é verdadeiro, trocar o cumprimento da promessa pelas coisas anteriores. Sacrifícios vãos que não tem mais função nenhuma. E a sombra, voltar à sombra, trocar alguém pela sombra também, significaria trocar aquilo que é perfeito pelo que já passou, que foi o judaísmo com suas práticas. Então, mostrando a nós que Cristo é a revelação última de Deus, Ele foi o próprio Deus se revelando aqui para nós, para executar a sua obra. É a suficiente. Suficiente significa que não precisa de mais nada. Ou seja, em Cristo contém tudo o que a gente precisa. Isso que significa suficiência. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. Nessa revelação última. Só que Ele é suficiente, mas também a sua obra foi eficaz. Além de ser a revelação última de Deus, essa revelação última foi eficaz. Foi a completa.
Continuando no verso 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E agora o verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Se lermos os capítulos mais adiante, como por exemplo 9 e 10, a gente vai ver que a eficácia da obra de Cristo ela é exaltada com relação às práticas do judaísmo. A gente vai ver que é exaltado que Cristo é o sacrifício perfeito, a gente vai ver que ele é superior ao sacerdócio anterior, a gente vai ver que é atribuído a ele maior perfeição do que as sombras que os utensílios do templo significavam, como a arca da aliança, como as demais coisas. Como, por exemplo, a palavra, como a vara de Arão, aliás, que se encontrava dentro da arca. Cristo, ele completou tudo. Nesses poucos versos, veremos que tanto o que ele realizou como a posição que ele foi conferida, estão aqui ainda que de forma resumida. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, em Cristo tudo subsiste. Esse mesmo verbo que fez a criação com o Pai, no início, sustenta todas as coisas, ou seja, é Ele quem está conservando todas as coisas e reservando para o dia da ira, no qual as renovará. Então esse Filho, essa revelação última, ele não somente fez juntamente com o Pai, não foi apenas o arquiteto, mas ele também, juntamente com o Pai, sustenta todas as coisas até hoje. Se um dia nasce após o outro, é porque esse arquiteto está sustentando. Se conseguimos realizar nossas atividades um dia após o outro, é porque esse arquiteto está sustentando com que vivamos no outro dia. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 ao 7. Porque deliberadamente esquecem de que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nós vamos ver o porquê que esse Filho, porque a revelação última de Deus, ele sustenta todas as coisas, como sustentou e continua sustentando até hoje. Em determinado momento essa palavra se tornou carne, como sabemos. Assim como Deus falava aos pais pelos profetas, não só com palavras, mas também com atos. O Filho também realizou atos, e o seu principal foi o maior de toda a história. Então, assim como os profetas também realizavam atos, Cristo também não somente falou, mas ele também fez. E o que ele fez foi maior do que todos os atos dos outros profetas anteriores a ele. Não precisamos mais de profetas. Não precisamos mais de mediadores, pois essa função agora está toda em Cristo. Uma pessoa não precisava de um mediador para falar com o profeta. Assim também nós não precisamos de mediadores para falar com Cristo. Cristo, através da sua obra, realizada uma única vez, conquistou a nós acesso livre. Então, essa revelação última de Deus também conferiu a nós uma intimidade com esse Deus. Conferiu a nós um relacionamento a qual nós não precisamos de intercessores. Porque podemos ter
intimidade e relacionamento direto com Deus. Aliás, o próprio Filho é o nosso mediador. É Ele que faz a mediação. O próprio Senhor Jesus Cristo. Como mencionado anteriormente, o Filho não só foi constituído herdeiro, como vemos aqui que de fato ele herdou. João Calvino, em seu comentário na carta aos Hebreus, diz o seguinte: por ter sido feito homem, ele se revestiu de nossa natureza e como tal recebeu esta herança. E para este propósito que ele pudesse restaurar para nós o que havíamos perdido em Adão. Porque no princípio Deus constituiu o homem como seu filho, herdeiro de todas as coisas boas, mas por causa do pecado, o primeiro homem se alienou de Deus e privou a si mesmo e a sua posteridade de todas as coisas boas, bem como do favor de Deus. Após essa revelação última de Deus, realizar sua obra, que é completa e perfeita, ele foi o que? Coroado. Ou seja, herdou mais excelente nome que os anjos, porque ele saiu de seu estado de humilhação aqui na terra e foi exaltado por causa do cumprimento da sua obra, ou por causa da sua vitória, como lemos lá em Apocalipse capítulo 5, verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O livro significa a história da humanidade, o livro significa toda a autoridade. Pois então, essa revelação maior de Deus, Cristo Jesus, vitorioso, assunto ao céu, tomou o livro e tem todo o domínio e toda a autoridade. É o Cristo que rege a história. É o Senhor que rege e que governa todas as coisas. O Senhor, Ele não apenas se revelou a nós, como também desceu até aqui, cumpriu o que aprove a Ele, ou cumpriu com a sua tarefa, cumpriu com o que Ele queria fazer, com o que estava determinado nos seus propósitos eternos, e também ganhou toda a autoridade, recebeu toda a autoridade, todo o domínio. Ele foi coroado, é o cordeiro tendo sido como morto, ou seja, é aquele que acabou de vencer e veio então receber toda a autoridade do Pai, sentar à destra de Deus. Sendo assim, podemos perceber então que a própria Bíblia sempre apontou para essa revelação última de Deus, que é Jesus, que é superior aos profetas e aos anjos. Por meio do Filho as coisas foram criadas, por meio do Filho as coisas são sustentadas, e por meio do Filho houve plena purificação de pecado. E por meio do Filho, todo o governo do mundo, a história da humanidade está em suas mãos. Então a igreja deve estar lembrada da ilustração que foi feita aqui no início. Alguém que pegou um helicóptero para viajar e aí decide pular no meio do caminho: vou desistir, vou sair daqui. Cansei, desisti da história. Essa pessoa é louca, não é? Agora imagine só uma pessoa que deixa essa revelação última, ou uma pessoa que volta atrás daquele que governa e rege todas as coisas e que recebeu toda a autoridade, todo o domínio, e daquele que purifica as vestes. Essa pessoa seria tão louca quanto aquela que pulou de um helicóptero. Talvez ainda mais, não é? Porque desistir de Cristo implicaria não só uma morte física, mas uma morte espiritual, uma morte eterna. Essa revelação última é a própria palavra de Deus.
é a Santa Escritura. Então, aplicando para nós, Jesus Cristo, Ele é a revelação última de Deus. Deus se revelou de várias formas, de várias maneiras, mas a sua revelação foi progressiva na história da Bíblia, até chegar ao ponto culminante do seu Filho. E essa revelação foi registrada. E ela não é apenas um registro, ela é a própria revelação. A palavra de Deus, ela é a própria revelação que transforma os nossos corações, é o próprio Verbo, aquele que purifica as nossas vidas e que nos dá uma vida justificada diante do Pai. Não devemos voltar atrás. Não há outra revelação de Deus, não há outro lugar, não há outra revelação. Não existe nenhum outro lugar onde nós poderíamos estar. Não existe nenhum outro lugar que há de fato a revelação de Deus. Fora de Cristo, fora das Sagradas Escrituras, só há mentira, só há enganação. Não volte atrás, persevere, ainda que a situação fique cada vez mais difícil. Vamos lembrar do contexto da igreja? A igreja de Hebreus estava o quê? Sendo perseguida, apertada, e então queriam retornar. Portanto, surgirão dificuldades na minha e na sua vida, perseguições, tribulações, mas mesmo que aperte, não volte atrás, porque você tem a revelação última. Eu e você temos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos está aqui, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Para onde mais nós iríamos? Para onde que a gente iria? Se só Ele tem a palavra de vida eterna, como disse Pedro. Ou que outra revelação nós esperaríamos? Se Ele é a última, suficiente, afinal, a que completou todas as coisas. Jesus Cristo é o amém de Deus. Jesus Cristo é onde tudo se consuma. É nele que tudo está realizado. Que Deus assim nos abençoe e que essa palavra seja aplicada no nosso coração. Amém. Em resposta à palavra do Senhor, vamos cantar o hino de número 227.
misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade de podermos estar aqui e cultuarmos ao Senhor e também ouvirmos, Pai, a porção da tua santa palavra. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos porque o Senhor falou a nós, Pai, sobre o fato do Senhor ter se revelado, a revelação última que é Cristo, e essa revelação é final, é suficiente para as nossas vidas. Nós te agradecemos porque fora do Senhor Jesus não há outra revelação. Fora do Senhor Jesus não há salvação. Fora do Senhor não há nada que nos leve a Ti mesmo. Senhor, nós rogamos a Ti que continue conosco, dê uma noite abençoada a cada um dos seus filhos. Pai, que essa semana possamos estar cada vez mais firmados a Ti, firmados nessa revelação última, e também, Senhor, que é a Tua santa palavra, tudo que nós precisamos aqui é a Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, e que possamos estar também retornando aos lares em paz, Senhor, e que voltemos, Senhor, para cultuar a Ti também, Senhor, em outra oportunidade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.